Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor encontre você exatamente onde você está agora. Que este momento de oração seja um abraço de Deus no seu coração. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril. Antes de iniciarmos este momento de recolhimento e fé, quero te pedir um gesto simples, mas de grande importância. Deixe o seu like neste vídeo. Com isso, esta oração chegará a mais pessoas, alcançará mais famílias e tocará corações que estão precisando de paz e esperança. Senhor Deus, nesta noite de segunda-feira, dentro deste tempo abençoado da Páscoa, nós nos recolhemos diante de Ti com o coração grato pela ressurreição do Teu Filho. Estamos na 4ª semana do tempo pascal e o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus como o bom pastor, aquele que conhece cada ovelha pelo nome, que dá a própria vida por nós e que jamais nos abandona. Que consolo imenso saber que não somos órfãos nesta caminhada. Segunda-feira é o dia em que a tradição da Igreja nos convida a rezar de modo especial pelos sacerdotes, esses pastores que, à semelhança do bom pastor, dedicam suas vidas a cuidar do rebanho de Deus. Nesta noite, lembramos também que o mês de abril nos convida a contemplar o mistério da Sagrada Eucaristia, pão vivo que sustenta a nossa peregrinação terrena. Talvez você tenha chegado ao fim deste dia cansado, com o peso de muitas obrigações. Talvez seu coração esteja alegre por uma graça recebida, ou talvez carregue uma preocupação que não o deixa em paz. Pode ser que uma notícia difícil tenha abalado a sua confiança, ou que a saudade de alguém que partiu tenha voltado com força nesta noite. Seja qual for o seu momento, saiba que o bom pastor está aqui, velando por você. Ele conhece a sua voz, conhece as suas lágrimas, conhece os seus sonhos mais escondidos. Agora, coloque diante do Senhor tudo aquilo que pesa no seu coração. Entregue cada medo, cada dúvida, cada esperança. Com o coração aberto e confiante, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansal dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. Sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. SD. Senhor meu Deus, autor da minha fé e razão de toda a minha esperança, eu me coloco diante de Ti nesta noite como quem se coloca diante de uma fogueira em dia de frio. Preciso do Teu calor, preciso da Tua presença, preciso da certeza de que Tu caminhas comigo, que eu não permita que as distrações do mundo apaguem a chama que Tu acendeste no meu coração no dia do meu batismo. Que eu não troque a solidez da Tua palavra pela fragilidade das promessas humanas. Que eu saiba reconhecer a Tua voz no meio do barulho, assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Concede-me a graça de permanecer firme, mesmo quando a dúvida bater à minha porta no meio da madrugada. Fortalece a minha fé quando eu não compreender os Teus caminhos, quando as respostas demorarem, quando o silêncio parecer longo demais. Olha também, Senhor, por aqueles que nesta noite estão com a fé abalada. Visita o coração de quem já pensou em desistir de rezar, de quem se sente distante de Ti, de quem perdeu a esperança de que algo pode mudar. Estende a Tua mão sobre aqueles que carregam feridas causadas por pessoas que diziam falar em Teu nome. Acolhe de volta ao Teu redil aqueles que se afastaram da Igreja, que deixaram de buscar os sacramentos, que se perderam nos caminhos do mundo. Onde houver dúvida, planta a certeza do Teu amor. Onde houver desânimo, acende a chama da perseverança. Onde houver vergonha de crer, traz a coragem de proclamar o Teu nome sem medo. Eu confio em Ti, bom pastor, pois Tu nunca abandonas uma só ovelha do Teu rebanho.
São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, guerreiro fiel do Deus Altíssimo, nesta noite de segunda-feira eu invoco a tua poderosa intercessão sobre a minha vida e sobre a minha família. Cobre a minha casa com o teu escudo de luz. Coloca-te à porta do meu lar e não permitas que nenhuma força das trevas consiga entrar. Afasta de nós toda inveja, todo olhar maldoso, toda palavra de maldição que tenha sido lançada contra a nossa família. Quebra as correntes invisíveis que o inimigo tenta atar aos nossos pés para nos impedir de caminhar na direção de Deus. Protege os meus filhos em cada passo que derem, nas ruas, nas escolas, no trabalho, nas redes sociais. Guarda os jovens da minha família das armadilhas do vício, da mentira e da violência. Defende também, ó glorioso arcanjo, todos aqueles que nesta noite estão sendo atacados pelo inimigo sem saber. Protege as famílias que vivem em lares marcados pela discórdia constante, onde o diálogo foi substituído pelo grito e o amor foi sufocado pelo ressentimento. Visita as casas onde há medo, onde o mal parece ter se instalado, onde a paz foi roubada. Estende a tua espada de fogo sobre os hospitais, sobre as prisões, sobre os lugares onde a escuridão parece mais densa. Onde houver ataque do maligno, traz a vitória de Deus. Onde houver medo, traz a certeza de que maior é aquele que está conosco. Onde houver opressão espiritual, traz a liberdade dos filhos de Deus. Nós te pedimos, São Miguel, pela força do sangue de Cristo derramado na cruz. Espírito Santo de Deus, luz que ilumina a mente, paz que acalma o coração, sopro divino que renova todas as coisas, vem sobre mim nesta noite. Vem com a tua suavidade e toca os lugares mais profundos da minha alma, aqueles que eu mesmo tenho medo de visitar. Cura a minha mente das preocupações que não me deixam dormir. Afasta de mim os pensamentos de ansiedade que giram sem parar como uma roda que não consegue frear. Retira do meu coração o peso da tristeza que às vezes chega sem aviso, que aperta o peito e tira o ar. Liberta-me das memórias dolorosas que insistem em voltar justamente quando o silêncio da noite se instala. Concede-me um sono tranquilo, restaurador, protegido pela tua presença. Que ao fechar os olhos esta noite, eu encontre descanso verdadeiro e que ao abri-los amanhã, eu desperte com esperança renovada. Vem também, Espírito Consolador, sobre todos aqueles que nesta hora não conseguem dormir. Visita os que estão nos leitos dos hospitais, olhando para o teto, contando as horas, esperando por uma melhora. Consola os que choram escondido debaixo do cobertor para que ninguém perceba a sua dor. Abraça os que sofrem de depressão, de síndrome do pânico, de angústia profunda. Acalma a mente dos que são atormentados por pensamentos de medo e desespero. Onde houver escuridão na mente, traz a tua luz. Onde houver tormento, traz o teu silêncio santo. Onde houver insônia, traz o teu repouso. Tu és o Consolador prometido por Jesus e nós confiamos na tua ação poderosa nesta noite. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, tu que com um simples toque curavas os leprosos e com uma só palavra devolvias a vista aos cegos, olha com compaixão para o meu corpo cansado. Tu conheces cada dor que sinto, cada limitação que enfrento, cada exame que me tira o sono. Toca com as tuas mãos sagradas cada parte do meu corpo que precisa de cura. Percorre as minhas veias, os meus ossos, os meus órgãos, e onde houver doença, traz saúde. Onde houver inflamação, traz alívio. Onde houver células doentes, traz regeneração. Dá-me forças para enfrentar o tratamento, paciência para esperar a recuperação e fé para crer que tu ages mesmo quando a medicina parece não ter mais respostas. Olha também, Senhor, por todos os doentes que nesta noite estão internados nos hospitais e nas UTIs deste país. Visita cada leito, cada maca, cada quarto de enfermaria. Dá forças a quem luta contra o câncer, contra doenças do coração, contra enfermidades que consomem o corpo e a esperança.
Abençoa os idosos nos asilos e nas casas de repouso, aqueles que muitas vezes foram esquecidos pelos próprios familiares. Fortalece as mãos e o coração dos médicos, enfermeiros e cuidadores que trabalham nesta madrugada, sacrificando o próprio descanso para servir ao próximo. Onde houver diagnóstico sem esperança, traz o milagre da tua intervenção. Onde houver dor sem remédio, traz o bálsamo da tua presença. Eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, e que o teu poder de curar não conhece limite. Senhor Deus, autor de todo amor verdadeiro, tu que instituíste a família como reflexo da tua própria comunhão de amor, nesta noite eu coloco aos teus pés a minha família inteira. Abençoa o meu lar, Senhor. Que as paredes da minha casa sejam fortalezas de paz e que a mesa onde nos reunimos seja altar de comunhão e gratidão. Não permitas que o cansaço do dia a dia destrua o afeto entre nós. Ensina-me a falar com brandura mesmo quando estiver irritado. Ensina-me a ouvir antes de responder, a perdoar antes de cobrar, a abraçar antes de julgar. Protege o meu casamento das ciladas da infidelidade, da frieza, do orgulho que impede o pedido de desculpas. Renova o nosso amor cada manhã, para que nunca nos acostumemos um com o outro a ponto de nos tornarmos estranhos dentro da mesma casa. Abençoa também, Senhor, todas as famílias que nesta noite estão em crise. Visita os lares onde o divórcio parece ser a única saída. Consola os filhos que sofrem com a separação dos pais. Acolhe as mães que criam os filhos sozinhas, os pais que trabalham longe de casa e choram de saudade. Abraça os avós que rezam de joelhos todas as noites pelos netos que se perderam nos caminhos do mundo. Onde houver distância entre pais e filhos, constrói uma ponte de diálogo. Onde houver ressentimento entre irmãos, planta a semente do perdão. A família é obra tua, Senhor, e nas tuas mãos nós a depositamos com total confiança. Senhor meu Deus, nesta noite de segunda-feira, quando a tradição da tua igreja nos convida a rezar pelos pastores do teu rebanho, nós elevamos a ti uma oração especial por todos os sacerdotes do Brasil e do mundo inteiro. Tu disseste no evangelho de hoje que és o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Concede aos teus sacerdotes essa mesma disposição de entrega, esse mesmo amor sem medida. Fortalece aqueles que estão cansados, que celebram missa após missa, que ouvem confissões sem pausa, que visitam doentes sem descanso. Protege os que enfrentam solidão no presbitério, os que carregam as dores dos fiéis sem ter com quem compartilhar as próprias. Guarda-os das tentações que o inimigo coloca no caminho de quem escolheu servir a ti. Renova a alegria da vocação naqueles que, pelo peso dos anos ou das desilusões, já pensaram em desistir. Olha também, Pai amado, pelas vocações sacerdotais e religiosas nesta noite. Toca o coração de jovens que tu estás chamando para o serviço do altar, que eles tenham a coragem de dizer sim, como Maria disse sim ao anjo. Abençoa os seminaristas e os noviciados. Fortalece as famílias que entregaram um filho ao sacerdócio. Visita os sacerdotes idosos e doentes, aqueles que já não conseguem celebrar, mas que continuam oferecendo o seu sofrimento como oração. Onde houver desânimo sacerdotal, traz o fogo do primeiro chamado. Onde houver escândalo, traz a graça da conversão. Nós precisamos dos teus pastores, Senhor, e por isso pedimos, envia operários para a tua messe. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Rainha do céu e da terra, nesta noite eu me ajoelho diante de ti com a confiança de um filho que busca o colo da mãe. Tu que estavas aos pés da cruz quando todos fugiram, tu que acompanhaste cada passo do teu filho até o Calvário, tu conheces a dor como ninguém, e porque conheces a dor, sabes também consolar como ninguém. Mãe querida, cobre-me com o teu manto sagrado nesta noite. Estende esse manto sobre a minha cama, sobre o meu quarto, sobre toda a minha casa, que sob a tua proteção eu durma sem medo, sem angústia, sem pesadelo. Leva até o trono do teu Filho cada pedido que fiz nesta oração.
Tu sabes transformar a nossa súplica humilde em graça abundante, assim como nas bodas de Caná transformaste a falta de vinho em milagre. Intercede por mim junto a Jesus, porque eu sei que Ele nada nega a Ti. Protege os meus projetos, as minhas decisões, os meus passos de amanhã. Ensina-me a viver com a humildade que Tu viveste, a aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela me parecer difícil demais. Mãe, olha também pelos Teus filhos mais sofredores nesta noite. Consola as mães que choram pelos filhos perdidos, pelas viúvas que enfrentam a solidão, pelos órfãos que não conhecem o calor de um lar. Visita os que agonizam nesta hora e prepara-os para o encontro com o Teu Filho. Estende o Teu manto sobre o Brasil inteiro, sobre cada cidade, cada vila, cada comunidade. Onde houver desespero, traz a Tua ternura. Onde houver abandono, traz a Tua presença materna. Eu me consagro a Ti, Mãe querida, e deposito nas Tuas mãos tudo o que sou e tudo o que tenho. Amém. Antes de encerrarmos este momento abençoado de oração, quero agradecer a você que ficou comigo até aqui, rezando com fé e devoção nesta noite de segunda-feira. Agora, unidos como um só rebanho sob o cuidado do nosso bom pastor, vamos rezar juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou, seguida de uma oração especial pelos sacerdotes da nossa igreja. Com fé e confiança, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa Igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorrei-os a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem, Mãe e Rainha dos apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio, suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas. Guiai, segundo o amor do vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos e dedicados pastores do povo cristão. Assim seja. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder de Jesus Cristo. Peço que você escreva aqui nos comentários: Jesus Cristo, tende piedade de nós. Que Deus sempre abençoe a sua caminhada e fortaleça a sua fé. Boa noite, durma em paz, sob a proteção do Senhor. Amém. Boa noite.